Vamos abrir a palavra lá em 1 Pedro 3. Eu queria voltar à palavra que a gente trouxe aqui algumas semanas atrás e que eu não consegui concluir, e eu sei que eu não vou concluir hoje novamente, mas nós vamos dar continuidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7. É uma meditação que o Senhor trouxe ao meu coração, que confesso para vocês que eu estou aprendendo ainda a vivenciá-la na prática, como uma obra do Espírito, mas que ela continua assim quente no meu coração, e meu propósito é compartilhar com os irmãos, essa e mais algumas vezes, se o Senhor nos permitir, é que a gente possa crescer nessa compreensão. Algum tempo atrás, os irmãos de Joinville estiveram aqui, e eu creio que de uma maneira assim muito pontual, nos falaram a respeito da visão celestial. E de tempo em tempo o Senhor traz um texto, ou um capítulo, às vezes inteiro, ou um livro inteiro da Bíblia, ou um tema específico, e que assim abre um pouco mais nossos horizontes, amplia o nosso discernimento e aprofunda de maneira mais profunda os fundamentos da nossa fé. E esse texto também continua assim bem aquecido no meu coração, a respeito de nós termos uma visão celestial. Hoje estava passando o jogo do Corinthians, Corinthians, que fala, Corinthians e Grêmio, e eu zapeando ali rapidamente, acompanhei poucos minutos ali, não sou torcedor de nenhum time em particular, mas estava ouvindo os comentários dos narradores, e mesmo eu na minha visão de amador, porque eu não entendo muito de futebol, não é a minha área, mas ouvindo ali os narradores e juntando o que eles estavam falando com o que eu vi poucos minutos, eu creio que de fato era aquilo, que o time do Corinthians ele estava posicionado do começo ao fim, se não me falha a memória, estava correndo o risco do rebaixamento, essas lutas que os irmãos passam de vez em quando, mas ele estava muito bem posicionado, fez um gol, não sei que tempo foi, porque eu não assisti o jogo inteiro, só pouquinhos minutos ali no final, mas eu estava observando realmente que na frente do jogador, do goleiro, melhor dizendo, do Corinthians, tinha 4 homens, eu não sei a nomenclatura correta, nem me interessa muito, como eu já falei, a futebol não é minha área, mas como amador mesmo assim eu percebi, fizeram uma parede ali, tinha 4, depois tinha mais 3 ou 4, mais 2, e eles se fecharam, e eu consigo lembrar ainda que no final, o narrador comentou que teve acho que 12 escanteios a favor do Grêmio, e eu não sou gremista, a favor do Corinthians, e o rapaz falava assim, isso é o retrato do jogo, e eu estou sempre associando o que eu vejo com as coisas espirituais, não tentando ser espirituoso, mas tirando lições e figuras da vida cristã. E aquilo ali me falou muito em relação à nossa postura como cristãos, a nossa postura, a nossa conduta, a nossa resposta, aquilo que temos ouvido da palavra, aquilo que meditamos num lugar secreto, aquilo que conversamos uns com os outros em relação às coisas de Deus. É essa resposta, é essa postura que vai definir como vai ser a nossa caminhada cristã. Se vai ser uma caminhada cristã alegre e para frente, se vai ser uma caminhada cristã deprimente e se arrastando, se vai ser uma vida vitoriosa, eu não estou falando aqui de triunfalismo, mas uma vida progressiva no Senhor, ou uma vida de altos e baixos. E esse texto que nós vamos citar de 1 Pedro, ele fala, como outros textos, a respeito do casamento, de um casal, e da postura. No caso aqui, por enquanto, nós estamos falando da esposa, que é uma figura de Cristo, e eu queria que nós relêssemos esse texto pensando nisso. Como tem sido a nossa postura? Essa meditação, especificamente que eu estou trazendo, ela é muito difícil, humanamente falando. Eu até diria impossível para a nossa alma viver. Porque ela nos desafia
a ter uma atitude de total quietude, de total sujeição ao Senhor. Nós sabemos que, por natureza, independente do temperamento, a nossa alma, e aqui vamos focar um pouquinho na nossa mente, ela é extremamente ativa. Eu não sei qual é a sua experiência, né? Uns mais acelerados, obviamente, outros muito devagar, outros mais equilibrados, mas todos nós, eu creio que temos essa experiência. A nossa mente, ela está sempre trabalhando, ela está sempre disparando pensamentos. E esses pensamentos, eles vão evidenciar, porque eles vão desencadear ações, eles vão desencadear comportamentos, eles vão desencadear posturas, eles vão desencadear decisões e escolhas. E esse conjunto que compõe a nossa psique, a nossa alma, que é o que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós escolhemos, se não estiver vinculado e sujeito à vida do Espírito em nós, como a gente volta e meia tem ouvido aqui, ou seja, o nosso espírito, a nossa intuição, a nossa consciência, a nossa comunhão, ela precisa estar aqui, irmãos, por gentileza, encharcados com a presença de Deus, debaixo da luz da palavra, para que ela saia do nosso espírito como rema, como revelação, e ela possa então encharcar a nossa alma, que é a nossa parte humana, e aí sim, daí para frente, aquilo que vier à tona, as nossas escolhas, as nossas falas, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão refletir ou não aquilo que vem de Cristo. Eu estou dando essa ênfase, e agora nós vamos para a palavra, primeira carta de Pedro, capítulo 3, porque olhando esse contexto aqui, do ponto de vista, acredito eu que natural, a única exceção aqui, trazendo isso agora para o contexto do casamento, pelo menos é meu parecer, você não precisa concordar comigo, mas eu acredito que uma esposa, olhando aqui agora pelo aspecto natural e não espiritual, ela tendo o comportamento de uma mulher, conforme esse padrão que Pedro estabelece aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, tem mulheres ou irmãs, que o seu temperamento, a sua personalidade, de certa forma, vai se encaixar muito com isso que nós vamos ler aqui. Então, para essa irmã, vai ser um pouco mais fácil, digamos assim, ela viver isso que nós estamos lendo aqui. Principalmente, se ela casou com um varão também que é tranquilo, né? Que pode ser um homem firme, pode ser um homem forte nas suas decisões, pode ser um homem não machista, né? Mas que um homem posicionado, um homem que tenha hombridade, um homem com H maiúsculo, como alguns gostam de chamar, né? Um homem de verdade, um homem que assume as suas responsabilidades conjugais e familiares, e de pai, e de marido, e de cidadão, e de trabalhador, etc. Um homem provedor, um homem protetor, aquela imagem correta que a Bíblia estabelece, né? Do sonho, né? Do padrão que Deus estabelece de um homem ideal em Cristo, assim como tem o padrão da mulher ideal em Cristo. Mas, se for uma irmã já mais ativa, né, mais assim acelerada, mais impetuosa, um pouquinho mais controlada, um pouquinho mais já às vezes brigar pelo seu espaço, né, uma palavra que está muito na moda hoje, uma mulher já um pouco mais empoderada, personalidade muito forte, que já tem uma história, né, que já meio que briga de igual para igual, e daí ela esbarra no marido que também já é um camarada já meio, né, mais fervoroso assim, aí já vai ter choque de relacionamentos, como é muito comum hoje. Agora, eu estou falando aqui no âmbito natural, agora vamos trazer isso para o contexto espiritual. Eu estou buscando na figura da esposa, depois nós vamos trabalhar a figura do homem, que na minha visão é um pouquinho mais difícil ainda, mas na figura da mulher, vamos trazer isso para o contexto, nós agora coletivamente como corpo de Cristo. A nossa postura, como aqueles que compõem a futura esposa de Cristo, aquela noiva que está sendo adornada, aquela parte do corpo de Cristo que corresponde a uma mulher que está amadurecendo para casar. E a partir do momento que ela se case com esse marido, que no caso aqui
como figura, é a pessoa de Cristo, vai casar com um marido perfeito. Ela não tem o que reclamar desse marido. De nós, as irmãs podem reclamar com certeza, algumas coisas. Mas do marido da igreja, não há imperfeição nenhuma. Amém, irmãs? Amém, irmãos? É um marido perfeito. É o próprio Deus, encarnado no Filho, que irá se despojar com a sua noiva, que são aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. E isso não é só uma figura, isso é uma realidade espiritual. E nós precisamos entender que esse tempo que nós estamos aqui, que antecede a volta de Cristo, é esse tempo do lapidar de Deus, é esse tempo do polir de Deus, é esse tempo do podar do Senhor, para que nós alcancemos esse grau de maturidade. Diante de tanta introdução, já dá para nós ler o texto, né? Acho que nós já está caindo a ficha, né? O que é, ou como nós podemos, ou como o Senhor espera que nós nos comportemos como a esposa desse marido tão perfeito que é Cristo. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam sem palavra ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. E enquanto considero o vosso comportamento casto e reverente, o adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que faço bem e não tenho medo de nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com conhecimento ou discernimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas ou interrompidas. Não sei quantos vão recordar a primeira vez que nós lemos esse texto, há 4 ou 5 domingos atrás, mas nós citamos Apocalipse capítulo 3 e 4, se foge a memória, quando ele fala das 7 igrejas da Ásia, e todos lembram que aquela palavra-chave ao final de cada mensagem, aos 7 anjos da igreja, o Senhor repete no final de todas as mensagens a mesma palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E em todas as mensagens à igreja, ele também diz: ao que vencer. Então, nós percebemos, irmãos, que o propósito do Senhor é que nós sejamos vencedores. E o propósito do Senhor é nos fazer entender que para sermos vencedores, nós precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Eu sei que é uma coisa um pouco batida, né? Mas eu costumo repetir essa frase que meu pai de saudosa memória dizia, naquele linguajar mais antigo, né? Que não é ter orelha, né? É ter ouvidos. Há muitas pessoas hoje ouvindo, mas há poucas pessoas vivendo o que estão ouvindo numa intensidade que possa estar impactando a outras pessoas com seu testemunho de vida. E essa descrição de Pedro aqui em relação à esposa, essa postura, esse comportamento, esse caráter, ele é um modelo para nossa postura como esposa de Cristo. E nesse contexto, queria assim, bem rapidamente voltar lá naquela primeira reunião para relembrar os que não lembram e aos que não estavam. Algumas colocações bem rapidamente. A primeira questão, preste atenção, aqui é dentro do contexto. Nesse contexto aqui, não é o marido que tem que ouvir a esposa. Eu não estou dizendo aqui para os maridos não ouvir a esposa, por favor. Estou dentro do contexto aqui. O contexto aqui não é que o marido ouça a esposa, e não é muito menos que o marido se sujeite à esposa. Eu creio que dentro de um casamento cristão maduro, quando os dois se enxergam como irmãos em Cristo, embora o marido, sem dúvida, é ele que deve encabeçar a sua casa, a sua família,
desde que Cristo esteja encabeçando, isso não quer dizer que ele não possa se sujeitar à sua esposa como irmã em Cristo, porque haverá situações em que às vezes ela terá mais razão do que ele nas coisas do Senhor, em comportamentos domésticos, até conjugais, e eu da minha parte não vejo problema nenhum se a nossa esposa nos corrigir, nos chamar a atenção. Se isso for no Espírito, se isso for no padrão da palavra, eu creio que edifica, acrescenta, porque essa é a função da esposa, ser uma auxiliadora idônea, aquela ajudadora. Se ultrapassar o limite do bom senso, e quando eu digo bom senso aqui não é o bom senso da psicologia humana, né? É o bom senso de maturidade, é o bom senso de discernimento no espírito, é o bom senso da prudência, é o bom senso de fazer as coisas adequadamente, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, vai só acrescentar, e não vai trazer prejuízo nenhum, nem para ela, nem para ele, nem para sua casa. Mas se ultrapassar os limites de uma postura como Pedro destaca aqui, e aí partir para o lado da carne, obviamente, e eu não estou justificando nenhum erro da parte do marido, estamos focados aqui na postura da esposa, como uma figura da igreja, certamente que vai haver prejuízo. Essa era uma coisa que eu queria colocar. Uma outra posição da esposa, dentro do casamento natural, e trazendo também agora como uma figura para a relação nossa como esposa de Cristo, dentro de um casamento sadio, pelo menos e normal, eu creio que é muito mais bonito, é muito mais delicado nós falarmos das irmãs ou da esposa como aquela que se rende ao marido, do que o marido que se rende à esposa. Também outro exemplo, o marido não se render, mas dentro daquele ambiente romântico, dentro daquele ambiente afetivo, dentro daquele ambiente de uma relação mais íntima, eu entendo que a partir do momento que a esposa, ela tem um marido, como falamos aqui, né? O marido pelo menos ideal, né? Nós temos o marido real e o ideal, né? O ideal é que o ideal fosse o real, né? Às vezes tem só o ideal, né? Mas quem sabe o Senhor vai curar alguns casamentos aqui também, amém? Se tiver alguma irmã aí machucada pelo seu marido, né? Ou algum marido que esteja machucando a esposa, ou ele às vezes machucado também, quem sabe o Senhor aproveita esse contexto para trazer cura também, que a palavra pode fazer tudo isso. Mas nesse sentido, eu entendo que cabe mais à mulher do que ao homem esse aspecto da delicadeza, esse aspecto de se render, esse aspecto de se entregar, esse aspecto da parte emocional, que é mais da mulher, esse aspecto da parte afetiva, né? Quiser chamar da parte dengosa, pode chamar assim, a parte romântica, a parte feminina, a parte bonita da mulher. Amém, irmãs? Acho que nós vamos fazer um seminário para casais, Márcio. Estou sentindo que precisa. Que talvez só ao descrever aqui algumas coisas das esposas, né? Alguns irmãos já estão assim, avaliando algumas coisas. Talvez falando aqui da expectativa das irmãs em relação ao marido. Já ao contrário também, acho que nós vamos ter que fazer um seminário para casais, pelo jeito. Mas é só duas ênfases que eu queria dar. Trazendo isso para a vida da igreja. Nós precisamos, como esposa de Cristo, nesse aspecto, nesse contexto, entender que cabe a nós ouvir ao Senhor e não nós dizer para Ele o que tem que ser feito, porque Ele é o cabeça, Ele é o marido, Ele é o provedor, Ele é o protetor, Ele é, usando essa expressão bem simples, o chefe da casa, Ele é o líder do lar, Ele é o cabeça daquela relação, Ele não é o pescoço. Ele não precisa receber ordens, ele é o comandante, não no sentido militar, obviamente, né? Mas ele é o líder, ele é o responsável final diante do Senhor, diante da esposa e diante dos seus filhos. Por isso que, no meu entendimento, para o homem o negócio é mais sério ainda. E nós, como igreja, precisamos ter esse entendimento, no tempo de hoje, de tantas opiniões, irmãos, de tantos achismos, de tantas correntes teológicas, de tantas apresentações, e para ser bem claro, de tantos enganos também, inclusive doutrinários, que não compete a nós, nesse sentido como igreja, questionar o Senhor, sabe? Tem coisas, teologicamente e doutrinariamente falando, que talvez nós nunca vamos compreender totalmente,
por mais revelação que nós possamos ter. Tem perguntas que nós não vamos ter respostas. Tem questões que nós poderíamos nos perder em eternos debates teológicos e filosóficos e especulações, e nos perdemos nesses debates e nessas especulações, como há tanto hoje. Mas aquilo que é o básico, às vezes aquilo que é o essencial, aquilo que é um espírito fervoroso, aquilo que é um coração tratável, aquilo que é uma vida de serviço, aquilo que é uma vida de frutos, não há. Mas há argumentos, há achismos, há opiniões, né? Hoje a maioria das pessoas, por causa das redes da internet, você tem acesso a todo tipo de informação, inclusive as boas informações também. E é como disse o irmão Natalino aqui há muito tempo atrás, há muita informação, mas pouca revelação. E a informação, ela é estéril. A informação, ela não produz frutos. Ao contrário, a informação muitas vezes ela produz orgulho espiritual, ela produz inchaço espiritual, ela produz peso, ela produz intelectualismo, ela produz uma mente saturada de conhecimento, mas sem devoção, sem quebrantamento, sem humildade, sem frutos, e etc, etc. Então, relembrando, a primeira questão, que nós como esposa do Senhor Jesus possamos ter esse espírito, esse coração que se rende a Ele. Amém, irmãos? Um coração rendido, não um coração resistente, não um coração questionador, não um coração soberbo, como foi orado aqui hoje, não um coração cheio de achismos, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Todos nós sempre vamos achar isso e aquilo, mas as coisas essenciais já nos foram reveladas. Eu tenho certeza que se nós formos perguntar para as irmãs aqui como esposas, né, que vivem a sua vida conjugal normal do lar, você pode até sonhar com um marido melhor em alguns aspectos daquilo que ele já é bom, e não é pecado você desejar isso, e não é errado cada um de nós aqui como marido trabalhar para melhorar mais naquilo que já é bom, ou que precisa ser corrigido. Mas eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para todas as irmãs aqui, se o seu esposo, naquelas coisas que para você como marido, ele essencialmente, ele supre, você no mínimo deve ser agradecida e feliz. Lógico, se você tem uma expectativa de um marido perfeito, você vai ser a mulher mais infeliz do mundo, porque você nunca vai ter esse homem totalmente, porque não existe. E o contrário também. Mas dentro da normalidade, se o seu marido é praticante daquelas coisas que são essenciais, eu creio que você deve se dar por feliz e satisfeito. Isso não quer dizer que você não possa desejar que isso evolua mais ainda, e muito menos da parte dele. Mas se já tem o básico daquilo que se espera de um marido, de um pai, de um homem, eu creio que é daí para frente e não daí para trás. Agora vamos trazer isso para a vida da igreja como esposa de Cristo. Se nós como igreja somos a esposa de Cristo, e agora nós estamos falando de um marido humano, já foi humano, mas não é mais humano, no sentido de estar condicionado ao verbo encarnado quando ele esteve aqui na terra. Se nós estamos falando do nosso marido, que é Cristo, que é perfeito, que é todo sabedoria, que é todo santo, que é todo justiça, que é todo verdade, que é eterno, que é santo, que é todo amor, o que nós queremos mais? Nós não desfrutamos como esposa do marido que temos, da sua plenitude. E eu creio que esse tempo que antecede a volta do Senhor, irmãos, é um tempo para nós sermos chamados de volta a nos render. Ou talvez, falando de uma maneira bem clara, a reaprender a amar ao Senhor novamente. Expressar o nosso amor por Ele. Não estou dizendo para nós voltar no tempo, quando nós éramos novos convertidos. Porque se nós estivermos dentro de nós um espírito fervoroso, nós ainda vamos continuar sendo novos convertidos. Embora jamais maduros. Eu creio que há um tipo de crente, eu quero profetizar que não tem aqui entre nós pela fé em nome de Jesus, que é o crente velho. É o crente que já está rançoso. Dizem que tem velhos que ficam velhos na idade e vão se tornando bem complicados, né? Não sei se você já ouviu, eu já ouvi algumas vezes. Tem pessoas que conforme a idade vai chegando, elas vão ficando bem complicadas. Quem tem pai mais velho aí, ou avô, talvez já teve alguma experiência.
né? E tem outros que não. Tem outros que se preparam de maneira adequada para a velhice, que se organizam melhor emocionalmente, psicologicamente, e se é um cristão espiritualmente, sem dúvida, e tem uma velhice mais tranquila. Isso não quer dizer que não possa ter uma enfermidade, isso não quer dizer que não possa ter um problema na família, mas são anciãos ou anciãs que lidam com maturidade nesse estágio da sua vida. Mas quando nós lidamos com uma pessoa de idade, que além das enfermidades físicas, ela é complicada de lidar, como a gente já viu algumas situações, é complicado para a pessoa, porque ela está num estágio que ela depende dos outros, às vezes em graus até bem elevados, né, de colocar na cama, de dar comida na boca, dependendo do caso de enfermidade, de dar banho, e é uma situação muito complicada. Agora você imagine um velhinho, uma velhinha que é de bom humor, né, está ali com a sua bengalinha, com seu óculos, não sei quantos graus, né, nega? Né? Mas, entendeu, já está cheio de pelanquinho, já está cheio de ruga, está feinho já fisicamente, mas ainda expressa amor, expressa alegria, expressa felicidade, expressa gratidão. Não é lindo, irmãos? É lindo. Mas nós, como a esposa de Cristo, o Senhor está nos preparando para um estágio que a notícia é melhor ainda. Não vai ter ruga, não vai ter mancha, e tem uma terceira palavra que me fugiu, não sei se alguém lembra qual é a outra. E sem mácula. Ou seja, uma esposa linda. Você pode dar um glória a Deus? Aí a gente se anima, né? Porque parece que a noiva espiritual é mais fácil de a gente dar um glória a Deus, né? Uma esposa madura. Uma esposa gloriosa. Aquela esposa que o marido tem prazer em chegar em casa. Aquela esposa que o marido tem prazer em levar ela para um jantar diferente. Porque ela é uma esposa madura, mas porque ela também tem um marido maduro. E Cristo é esse marido que nós temos, irmãos. Então precisamos aprender a nos render a esse Cristo. A ser mais apressados, mais rápidos em dizer sim, Senhor. Eu creio que as situações, provavelmente, cada casal que já passou por isso, ou ainda passa, com certeza, que há coisas, por exemplo, que a gente sabe que as irmãs são especialistas, e elas entendem de uma maneira muito mais acelerada que nós homens. Aquela velha história, por exemplo, da geladeira, né? Não sei se é o caso de alguns aqui, né? Que o marido vai na geladeira e ele leva 25 minutos e não acha um negócio. E a esposa em 30 segundos está aqui. Viu? Confirmado. E é verdade. Nós, maridos, somos mais lentos para muitas coisas. Isso não quer dizer que nós somos menos inteligentes, quer dizer que nós somos diferentes. Assim como tem coisas que são mais linkadas à capacidade masculina de raciocinar, de pensar, de deduzir. Né? E hoje, por causa do empoderamento feminino, né, tá na moda, a mulher ela tem que saber andar de avião, ela tem que ser piloto. Eu não estou dizendo que a mulher não possa ser, por favor, tá? Mas parece que aí no mundo, né, aqui eu acho que não, mas aí no mundo, ela tem que provar que ela faz exatamente igual, ou até mais. E nada contra a mulher evoluir, contra a mulher progredir profissionalmente, mas o espírito por detrás disso não pode ser o espírito do mundo. Não pode ser um espírito de competição, não pode ser um espírito de soberba, não pode ser um espírito de querer provar que consegue, porque não precisa. Seja mulher porque Deus te fez mulher, e seja homem porque Deus te fez homem. Mas nós, quanto igreja, precisamos aprender a nos render ao Senhor. E o segundo aspecto, concluindo essa parte, é essa importância de entendermos que, quanto o Senhor é o nosso marido, cabe a nós ouvir, e nesse sentido não falar. Vamos falar com Ele sem dúvida, mas a direção vem dEle. Amém, irmãos? É Ele que dirige a igreja, não é os presbíteros, não é os anciãos, não são os apóstolos, ou os profetas, ou pastores, ou mestres. O Senhor pode e usa com certeza funções do corpo, homens, dons, para cooperarem na edificação da sua casa, mas o governo verdadeiro da igreja não é constituído por homens.
Há uma representação na liderança, sem dúvida, que o Senhor instituiu, mas em último caso não é esses homens, ou homens e esposas, ou casais que são modelo, ou que estão se tornando modelo, ou vão se tornar modelo. A prioridade, o nosso modelo é Cristo. Então, queria reforçar esses dois aspectos. Primeiro, que nós devemos nos render, e segundo, que nós devemos ouvir. Dito isso, vamos entrar um pouquinho mais então no texto, capítulo 3 de 1 Pedro, quando ele inicia dizendo que a esposa deve ser sujeita ao seu próprio marido. E isso quer dizer que nós devemos ser sujeitos a quem, irmãos? Sujeitos a Cristo. E eu encontrei aqui pelo menos 4 chaves, que eu vou compartilhar bem rapidamente. A esposa, ela está sujeita ao seu marido, não é o sogro, não é o cunhado, não é o primo, não é o tio, não é o vizinho, não é o patrão, não é o seu ex-namorado, se teve, mas é o seu marido. E outro detalhe, difícil para a mulher natural, agora no contexto do casamento natural, se ela for a mulher, como eu falei lá no início, mas não é o nosso caso aqui também, eu creio. Nesse sentido, ela não é sujeita nem a ela mesma. Eu não estou aqui anulando, por favor, a identidade e a personalidade da mulher, tá bom, irmãs? Não fique brava comigo aí, não torça o que eu estou falando. A mulher é mulher e ponto final. Mas, num certo sentido, ela não é sujeita nem a ela mesma. Se você não conseguir discernir isso no espírito, falando do casamento natural, você vai ter muita dificuldade no seu casamento. E se isso se traduzir na vida espiritual, você também vai ter muita dificuldade, agora não só a mulher, nós todos, em relação a Cristo como marido da igreja. A mulher, ela não está sujeita nem a si mesma, nem a terceiros, mas somente, exclusivamente ao seu marido. Esse é o padrão de um casamento saudável. Isso significa um coração de total entrega e confiança ao seu esposo. Virtudes que Satanás tem quebrado em muitas relações. Em lhe obedecer, ou se sujeitar, se você prefere essa palavra, sujeitando-se por conta do seu amor por ele e do seu amor por ela. É uma questão também de confiança. E aqui eu encontrei 4 chaves. A igreja tem um só marido. Nós vemos uma grande parte da igreja hoje dividindo o seu relacionamento, tentando dividir o seu relacionamento com Cristo, o Senhor da igreja, e com outros senhores. Por isso nós temos visto uma igreja de Laodiceia crescente, uma igreja aliançada com o mundo, uma igreja politicamente correta, mas muitas vezes biblicamente enganada. Então a igreja tem só um marido, e isso fala de fidelidade. A igreja é do seu próprio marido, e isso fala de exclusividade. A igreja deve sujeição, e isso fala de cumplicidade. E usando o texto aqui como uma referência dessa figura, aqui no caso especificamente, quando ele fala para a mulher silenciar, isso também não quer dizer que nós maridos às vezes não precisamos silenciar, mas aqui especificamente falando da esposa, nesse contexto, trazendo para a nossa realidade como igreja, a igreja também pode silenciar. E isso fala de reverência. 4 atitudes, ou 4 posturas que nós devemos cultivar na nossa relação com o Senhor, como marido da igreja. Fidelidade, exclusividade, cumplicidade e reverência. Parece meio pesado, principalmente no tempo de hoje, né? Falar que a mulher reverencia seu marido, parece uma coisa assim meia de muçulmanos, né? Coisa meia de outra cultura. Porque nessa cultura há um exagero em relação a isso, para o lado errado. Mas dentro do contexto da igreja, nós deveríamos entender isso, irmãos. A igreja só tem um marido, que é Cristo, e a ele nós devemos esses 4 aspectos. Eu não vou aprofundar nesses textos aqui, porque eu tenho mais assunto, e eu não quero ir muito longe. Mas eu queria pedir só para vocês repetirem comigo, porque são palavras conhecidas, e eu creio que vocês vão conseguir gravar no coração, e o Espírito Santo vai
ruminando em vocês e nós com ele ao longo da semana. Mas se você pudesse repetir comigo para nós gravar essas 4 palavrinhas. Primeiro, fidelidade. Tá, agora mais animadinhos. Fidelidade. Exclusividade. Cumplicidade. E reverência. Se você quiser substituir reverência por honra, pode ser também. 4 palavrinhas que eu creio que são bem conhecidas e não há necessidade de nós aprofundar, porque cada palavrinha por si só já fala muito. Nós somos fiéis ao Senhor, exclusivos do Senhor, cúmplices do Senhor e reverentes ou honramos ao Senhor. Essa deve ser a postura, o comportamento de uma igreja que está amadurecendo, de uma igreja que se diz parte da igreja que realmente aguarda a volta do seu marido. Eu queria entrar aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30, só para reforçar esses textos. Se vocês não quiserem procurar, só ouvir, não tem problema. Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia de redenção. E depois Efésios 5 e 27, que diz assim, 5 e 27. Vou ler o 26 para facilitar um pouquinho. Aliás, o 25. Marido, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso fala em parte da função que nós, como maridos cristãos, temos. A mulher deve estudar a palavra, deve ter seu lugar secreto, deve meditar, deve fazer todas as disciplinas normais da vida cristã, mas cabe ao seu marido tomar a iniciativa para que a sua esposa seja santificada. E como é que ele faz isso? Purificando ela com a palavra. Obviamente que quando ele faz isso, primeiramente isso serve para ele mesmo, e em seguida deve alcançar sua esposa e sua família. Eu estava hoje lavando o carro e peguei o meu lava-jato estava com problema, então eu tive que tirar aquela parte da pistola, não lembro como é que chama aquela palavra, e fiquei só com a mangueirinha com a pressão da água, um pouco diminuída, mas ainda tinha pressão. E aí, a embalagem onde estava o shampoo, para jogar ali na lata do carro, estava já quase acabando. Então, para ganhar um pouquinho mais, fazer espuma mais rápido, com mais força, eu peguei aquela mangueirinha com pressão e coloquei dentro. E levou alguns minutos, não muitos, para que todo o shampoo que estivesse dentro daquela embalagem saísse e caísse dentro da vasilha, do balde que eu estava utilizando. E eu fiquei observando, aquela água, aquela pressão entrava, né, e toda aquela parte espumosa saindo rapidamente, saindo, e aos poucos foi diminuindo a espuma do lado de dentro daquela embalagem, e a água foi ficando cada vez mais clara, e mais clara, e mais clara, até que chegou uma hora que só tinha de fato água dentro daquela embalagem, e não havia mais nenhum resquício de espuma. E eu fiquei olhando aquilo ali, e o Senhor falando comigo: é assim que a minha palavra funciona. Eu coloco pressão em ti, e eu jorro água da palavra em ti, e vem luz e vem revelação. E toda a espuma, né, toda a química, todo o produto, todo o comportamento, todo ingrediente, todo o pecado, toda a mancha, toda a sujeira que está dentro de ti, na medida que tu permite que a palavra te pressione, que a palavra mexa com você, na medida que você mistura a fé com a palavra, ela vai eliminando a sujeira e jogando para fora. E vai chegar uma hora que só vai ter palavra. E é isso que o Senhor faz conosco. E Ele sabe, inclusive, o grau da pressão. Às vezes Ele precisa botar mais pressão, inclusive, né? Porque às vezes tem tanta sujeira que o Senhor precisa fazer como Jacó, fazer a gente passar uma noite no vale de Jaboque, e o Senhor perguntar qual é o teu nome, e o Senhor nos conduzir a um momento de quebrantamento, coisa rara hoje também. Você encontra, e eu, por favor, não estou aqui falando mal de ninguém, estou falando da minha vida pessoal, 2 estágios que eu vejo claramente que nós passamos.
crentes quebrados e crentes quebrantados, é bem diferente. Nós vivemos uma época de muitos crentes quebrados, mas de poucos crentes quebrantados. E se você olhar o cristão quebrantado, mesmo que ele erre, e eu não estou justificando o erro, mas quando ele erra, o Senhor trata ele de uma forma diferente. Mas quando ele tem um espírito rebelde, e ele cria resistência ao Senhor, e nós podemos citar muitos textos da palavra aqui, inclusive da história de Israel, e depois do Novo Testamento, dos períodos de estagnação da igreja cristã inicial, há momentos que o Senhor precisa literalmente nos disciplinar e usar a sua vara, nos castigar, como um pai que ama o seu filho. Amém, irmãos? E essa parte eu já não gosto de dizer amém. Mas de tempo em tempo o Senhor precisa. Eu, ao longo desses anos, já vivi isso na minha vida, períodos que eu me percebi não quebrantado, mas um coração resistente, um coração questionador, um coração como Adão lá, né? O Senhor chegou para ele, daí Adão? Ah, foi a mulher que tu me deu, né? E chegou para ela, e daí Eva? Ah, foi a serpente. Esse é o hábito comum do ser humano, sempre transferindo responsabilidade para os outros, para o marido, para a esposa, para o irmão mais velho, para o irmão mais novo, para outra congregação, para um teólogo, né? Meu pai, de saudosa memória, dizia: poucos homens há na Bíblia que disseram, eu pequei. E é verdade, ele contou, acho que eram 5 ou 7, Davi eu sei que foi um deles, que disse, eu pequei. Nós damos muita volta, porque a nossa natureza humana, a velha, se ela não estiver na cruz, ela é um problemão muito grave. E é lamentável, queridos, que a gente vê muitos irmãos às vezes por anos, tropeçando, e o Senhor tratando, amando, suportando, tratando, amando, porque o Senhor, essa é a boa notícia, não desiste de ninguém. Amém? O Senhor não desiste de ninguém. Nós somos tentados nessas crises a desistir do Senhor, mas o Senhor nunca desiste de nós. Você pode ter certeza que você está aqui não é pelo seu esforço próprio, embora você faça a sua parte. Você está aqui porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui porque o Senhor é fiel, porque nós não temos capacidade de perseverar por nós mesmos. Há momentos que nós estamos vivendo uma vida cristã mais estável, mais cheia, mais fervorosa, mais focada, e às vezes a gente cai na ilusão de achar que é nossa. E aí às vezes o Senhor permite qualquer situação para dar uma balançada assim, né? E a gente se acorda rapidinho, a gente se dá conta que realmente é a mão do Senhor que nos sustenta. Eu queria falar de um tópico, queridos, talvez vamos encerrar com isso aqui hoje, que é o ciúme do Espírito Santo. Eu li Efésios capítulo 4, versículo 30, mas tem mais 2 textos, acho que eu não anotei aqui, que fala que são 3 coisas que nós não devemos fazer em relação ao Espírito Santo. Nós não devemos entristecê-lo, nós não devemos apagá-lo e nós não devemos ofendê-lo. Veja bem, nós estamos falando aqui que nós somos a igreja, a esposa de Cristo, o marido perfeito. E eu queria citar alguma coisa a respeito do ciúme de Deus. É um outro assunto para muitas reuniões, mas de maneira bem abreviada. Mas eu creio que é importante, irmãos, nós entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós temos, talvez por conta da nossa mente estar muito saturada com as coisas do mundo, e agora eu não estou falando no sentido de mundanismo, estou falando do mundo da vida normal. Tem a questão do mundanismo também, que dela é grave, mas eu não estou falando dela especificamente agora. Porque eu creio que há muitos de nós, ou todos nós estamos aqui, nós não temos mais um coração mundano. A palavra deixa muito claro, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo é de se questionar se nasceu de novo. Ou se nasceu de novo, ainda está vivendo uma vida muito na carne. Porque não é normal, não é possível nós de fato amarmos a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo, é impossível. Ou nós vamos amar um, ou nós vamos amar outro.
E uma coisa muito clara que o Senhor tem me mostrado nesse tempo, e você já sabe disso, só vou reforçar, que uma das maneiras de nós descobrirmos onde está o nosso coração em relação ao nosso amor, é no que nós gastamos mais tempo. Tirando o horário de trabalho e as coisas básicas da vida que todo mundo tem que fazer. No que nós gastamos mais tempo? Seja fazendo coisas ou pensando. Naquilo que nós gastamos mais tempo, é ali onde o nosso coração está. E o nosso Deus, Ele é um Deus ciumento. Eu não sei se algum irmão, alguma irmã aqui já passou crise de ciúme no casamento. Não sei se tem irmãs aqui que tinham essa conduta, né? Ou algum marido aqui, não sei, nem quero saber, né? Mas a gente sabe que todo contexto de casamento, jovem ou mais maduro, onde um dos dois, ou os dois, tem ciúme, e se isso for algo doentio, porque eu creio que existe um ciúme que é sadio, né? Eu creio que existe um ciúme que é benéfico. Eu creio que existe um ciúme que tem a ver com essa cumplicidade do casal. Então, esse aí eu acho que a gente deve alimentar, inclusive, né? Mas há um ciúme que é doentio. Há um ciúme que estraga a relação conjugal. Há um ciúme que é possessivo. Há um tipo de ciúme que não acrescenta nada, só traz prejuízo. O ciúme de Deus, obviamente, que é um ciúme divino. Então, não é um ciúme doentio. Na verdade, ele nem precisaria ter ciúme de nada, porque ele por si só já tem tudo que lhe basta, ou seja, ele mesmo assim se basta. Deus não precisa ter ciúme de nada. Mas por incrível que pareça, ele leva tão a sério a relação dele conosco, que nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos, que ele tem ciúme de nós. Num certo sentido, ele fica nos cuidando. A palavra diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E há vários textos, se não foge a memória, Davi, né, acho que no Salmo 139, ele diz, naquela situação que ele estava passando, que em qualquer lugar que ele fosse, ali Deus estaria. No céu, no inferno, no mar, no ar, qualquer lugar, embaixo da terra. Porque esse é o marido da igreja. Ele é um marido que não consegue, entre aspas, viver sem nós. Filipenses diz que ele começou a boa obra e ele vai completar. Amém? Ele decidiu, no seu eterno propósito, chamar uma família de muitos filhos segundo o propósito eterno de Deus. Uma família que converge para Cristo, e ele não vai desistir nunca desse projeto que ele tem, eterno, do qual nós fazemos parte. Eu já vi muitas pessoas, e eu já passei isso há muitos anos atrás. Somente em momentos que você ainda é um tanto infantil na sua fé, você não está calejado, você não está amadurecido, você não está bem fundamentado, você ainda é muito só emotivo, e eu não estou dizendo que você deve ser só racional, porque tem pessoas que pensam que estabilidade na vida cristã é ser racional. Nós somos racionais, sem dúvida, mas não é ser racional. Embora nós não vamos nunca agir fora da razão, mas antes de ser racional, é ser espiritual. Porque somente o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. O homem racional discerne as coisas racionalmente, pela sua razão. E esse homem, ele se esquece que a sua razão, ela foi contaminada. Ela sofreu a queda, e ela é uma razão humanista, que sempre dá razão a ele mesmo. Por isso que nós vemos, como foi dito aqui pelo irmão de Porto Alegre, muitos se alimentam da árvore, não é da árvore da vida, mas é da árvore do bem e do mal. Ah, eu não tenho mal, mas tenho o bem. E se orgulha do bem, mas esse bem não é o bem que vem da vida, é o bem que vem de si mesmo. Portanto, esse bem gera morte, não gera vida. O Senhor nos trouxe para comer da árvore da vida, que é Ele mesmo, não da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela só promove morte. As pessoas pensam que é só a árvore do mal, mas a árvore do bem promove morte. Isso fala das nossas próprias obras, fala da nossa própria justiça, que o Senhor deixa claro que são como trapos de imundícia. Coisa mais comum, eu já ouvi muitas vezes pessoas que se orgulham de serem espirituais, pessoas que se orgulham de serem boas religiosas, mas o Senhor não procura bons religiosos, nem bons crentes. O Senhor procura corações quebrantados. O Senhor não está preocupado com religiosos.
O Senhor está preocupado com seus filhos, que querem desfrutar da sua paternidade. Então esse Deus, Ele tem ciúme. E nós precisamos entender que nesse ciúme de Deus, muitas vezes, Deus vai, às vezes, criar situações para nos trazer de volta para um relacionamento sadio com Ele. Vamos abrir lá em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências ou desejos descontrolados carnais, que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto, falando de comportamento, entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Versículo 13: submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior. E aí ele continua aqui já trazendo para um contexto das autoridades do mundo natural, que nós não vamos entrar nisso agora, porque não é o nosso foco. Então você vê aqui o Senhor deixando claro que nós somos um povo especial, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo eleito, propriedade exclusiva dele. Vamos ler também Efésios 1, versículo 1, e já estamos encerrando, irmãos. Efésios capítulo 1. Foi o mesmo texto, inclusive, quando nos foi falado da visão celestial. Efésios capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu nem entrei com profundidade na questão do ciúme de Deus, estou só introduzindo esse outro assunto, porque eu gostaria de aprofundar em outra oportunidade, dentro dessa relação que nós temos com Deus, para nós entendermos o Deus que nós servimos. Um Deus que é ciumento, um Deus que tem zelo, um Deus que briga por nós, um Deus que, se permitir, que se nós não nos atentarmos, às vezes Ele vai permitir situações graves. Quando eu digo graves, não no sentido pejorativo, mas situações que vão mexer com as nossas estruturas, para nos acordar para a realidade das coisas do Espírito. Só antes de ler Efésios, lembrando aqui de Israel, irmãos, por quanto tempo o Senhor lidou com Israel, desde lá do início, quando Moisés estabeleceu os 10 mandamentos, que Deus não aceitava dividir a glória dele com ninguém. Deus jamais concordaria com a idolatria. Deus jamais aceitaria que o povo de Israel se dobrasse a outros deuses, ou imagens feitas por mãos humanas. Ele deixa claro. E qual foi o maior problema de Israel ao longo das décadas? Idolatria. Eles queriam ser como as nações pagãs. Eles cresceram tanto no desejo de ser igual, que chegaram no estágio de pedir um rei para eles. Como nós somos tentados a nós mesmos querer ser o nosso próprio rei. E nos esquecemos que nós estamos numa relação marital com Cristo, que não tem espaço para 2 reis, só tem para um. Não tem 2 maridos, só tem um, e é Cristo. Por isso que o Senhor tem ciúme de nós. E por isso que eu queria, quando formos orar agora, daqui a pouquinho, lembrar desses 3 textos: não apagar o Espírito, não entristecer o Espírito e não ofender o Espírito. Antes de lermos Efésios, irmãos, o que é não apagar, não entristecer e não ofender? É não ser uma má esposa de Cristo. Quando eu ofendo o Espírito Santo, quando eu entristeço o Espírito Santo, e quando eu avanço numa conduta errada,
em relação à minha relação com Ele quanto esposa de Cristo, e eu insisto nessa obstinação, você vai perceber aquilo que o irmão orou. A nossa vida espiritual vai minguando, nós nos tornamos cristãos amargos, nós temos dificuldade de perdoar, nós não conseguimos mais amar como antes, nós perdemos a nossa devoção ao Senhor, nós esmorecemos na fé, nós facilmente abrimos legalidade para Satanás, nós pecamos sem fazer força, nós retrocedemos na fé muito facilmente, nós entramos no espírito de maledicência facilmente, nós apontamos o dedo para os outros facilmente. Há uma série de posturas que se tornam uma expressão clara de ampla carnalidade, em vez de uma plena espiritualidade. Então, se nós queremos desfrutar do nosso marido, imagina aquele marido perfeito, glorioso, provedor, protetor, amoroso, santo, que deu a sua vida por nós. Esse é o nosso marido. E por que muitas vezes, irmãos, nós passamos uma vida cristã tão rasa, tão definhante, tão de idas e vindas? Porque a nossa relação com o Senhor ainda é muito religiosa às vezes, porque a nossa relação com o Senhor às vezes ainda é muito egoísta, é só para receber e nunca para dar, porque a nossa relação ainda não é uma relação de uma igreja adulta e madura, porque muitas vezes nós ainda queremos barganhar com o Senhor, e a gente não se dá conta que o tempo está passando, a volta de Cristo está cada vez mais iminente, nós não podemos marcar data, mas o relógio está andando, e às vezes nós ainda estamos ou entristecendo, ou apagando, ou ofendendo o Espírito Santo. E isso quer dizer que nós estamos nos afastando da relação com o Senhor, e isso vai gerando morte espiritual, esfriamento espiritual, mornidão espiritual, letargia espiritual, frieza espiritual, indiferença espiritual. Eu me lembro uma vez de um irmão que estava vivendo uma situação dessa, já há muitos meses sem congregar, não estava no mundo, mas não estava na igreja, e isso é um grande engano. Hoje é muito comum também, né? Os desigrejados, que é uma expressão que não é bíblica, é só uma expressão do IBGE, mas não é bíblica. E há muita gente que, por ter se decepcionado com a igreja, entre aspas, institucionalizada, se recolher às suas casas e diz assim: eu sou a igreja, e ponto final. E isso não está na palavra. Não existe eu sou a igreja, existe nós somos igreja. Amém, irmãos? Não existe igreja de um membro, existe igreja de muitos membros. Não existe um corpo com os membros divididos, separados. Existe uma igreja real e gloriosa, onde há um cabeça de fato, e a vida corre e flui nesse corpo. Mesmo que nesse corpo, por vezes, nós vamos nos deparar com membros doentes, com membros imaturos, com membros infantis, com membros com problema, porque é natural ter isso. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo, em vez de nós darmos trabalho, hoje é a terceira vez que eu lembro do meu pai, em vez de nós darmos trabalho para Deus cuidar de nós, e às vezes ter que usar irmãos para nos ajudar, e isso é bíblico, é bom, é correto, é necessário, mas em vez de nós dar trabalho para Deus, nós trabalhamos para Deus, não no sentido de trabalhar do esforço humano, mas no sentido de trabalhar de Deus em nós, para nós produzirmos frutos para a glória dEle. Vamos ler Efésios capítulo 1, irmãos, para nós encerrar, que eu não posso mentir, né? Eu falei que não ia me alongar, e se eu não cuidar eu vou me alongar, então eu quero encerrar. Mas vamos tentar ler Efésios capítulo 1, com os olhos do nosso espírito, irmão, para nos dar conta, se é que ainda não nos demos, de quem nós somos, como a esposa desse marido glorioso. Olha o que Paulo diz. Você sabe que Paulo, na sua carta aos Efésios, é a carta mais gloriosa, é a carta mais elevada, é a carta mais profunda, é a carta mais ampla de todo o Novo Testamento, onde Paulo, ele tem vários livros, né? Não esgota o assunto, porque a carta de Paulo, ele descreve com muita profundidade e meticulosidade, e, enfim, muita
é muito amplo a visão que Paulo tem da igreja, essa noiva gloriosa, essa esposa madura. Olha o que ele diz quando ele inicia essa carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Já começa por aqui. Quando ele está falando dos santos, ele está falando dessa esposa, em Éfeso, ou em Criciúma e Sara, ou a nossa região, e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ela introduz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele começa a falar dessa esposa, o qual abençoou essa esposa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como escolheu essa esposa nele antes da fundação do mundo, para que essa esposa fosse santa e sem culpa diante dele em amor. Predestinou essa esposa para filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinou essa esposa para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Essa esposa é para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado, falando do marido, em quem temos nele, o marido, a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, a igreja, a esposa, em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós, a esposa, o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Ele não fez o propósito da igreja por causa de nós ou para nós, mas foi por causa de si e para si. Que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em Cristo todas as coisas, incluindo nós, a esposa, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele, o marido, em quem também obtemos herança, nós, a esposa, obtemos herança, havendo como igreja, como uma esposa dele, sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de que essa igreja, essa esposa madura, essa igreja gloriosa, seja para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também nós, ou vós confiastes, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, a esposa, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, nós deveríamos ler esse texto aqui várias vezes até decorar. Eu sou bem ruim para decorar, mas deveríamos ler, para memorizar. Porque cada vírgula desse texto, cada palavra, cada texto, descreve ou um pouquinho da glória do esposo, ou um pouquinho da glória da esposa. Nossos olhos precisam ser abertos para contemplar quem é esse marido do qual nós seremos a esposa despojada. Nós precisamos, nesse sentido, irmãos, nos valorizar mais. Nós não somos um povinho qualquer. Nós não somos, eu vou usar uma expressão bem corriqueira, tá bom? Nós não somos igrejinha de fundo de quintal. Não existe igrejinha de fundo de quintal. Existe uma igreja gloriosa. Quando você senta do lado do irmão, da irmã que está do seu lado, você está sentado do lado de um filho de Deus. Você está sentado do lado de uma pessoa que custou a vida de Cristo. Você está sentado do lado de uma pessoa que vai viver na eternidade com Cristo. Isso não é pouca coisa, meus irmãos. Não tem dinheiro que pague isso. Às vezes a gente pensa assim, vou lá na Abadeus, ou em outro lugar se fosse, né? Não, lá, 30 irmãos, 40, 50, 200 ou 500 que fosse, né? A gente não se dá conta quanta glória na qual nós estamos inseridos. E quanta glória habita dentro de nós, do marido. Talvez o problema da esposa desse marido é que ela está olhando mais para si mesma do que para ele. E aí ela não desfruta dele. Vamos ficar em pé, amados, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, ou não feche se você não quiser, porque a Bíblia não manda fechar, né?
mas é uma maneira da gente se desconectar um pouquinho mais do exterior. Ainda é cedo, e eu queria te desafiar a ter pelo menos um minuto que você pudesse dizer: Senhor, abre meus olhos para ver quem Tu és e quem eu sou, como igreja, como noiva, como templo, como nação, como corpo, como casa de Deus. Irmãos, nossas reuniões podem e devem ser muito melhores do que tem sido, porque aqui é um ambiente de glória e a gente não se dá conta. Estou falando de barulho superficial, não estou falando de pentecostalismo e nem de emocionalismo, mas estou falando que quando nós nos reunimos, nós temos que nos dar conta que aqui é a reunião dos filhos de Deus, aqui é a reunião dos santos dessa região, aqui é a reunião daqueles que em breve vão se reunir com o seu Senhor, aqui é a reunião daqueles que sofrem, é verdade às vezes, e pagam um preço pela sua fé, mas que têm uma esperança e uma convicção de que vão habitar com Ele para sempre. Isso precisa aquecer nossos corações, amados. Isso precisa quebrar as barreiras. Isso precisa ferver no nosso espírito. Isso precisa nos alegrar para encarar a segunda-feira, que às vezes não é fácil. Faça a tua oração ao Senhor, como esposa dEle. Te enxergue agora como a Nova Jerusalém, não uma cidade física, bonita, de matéria-prima, diferenciada no sentido físico, literal, mas essa matéria-prima é a própria igreja do Senhor. Quando Deus quis criar a mulher, Ele colocou Adão para dormir, e tirou do seu lado Eva. Eva não foi feita direto do barro, da terra, ela foi extraída de Adão. E quando Cristo estava na cruz, seu lado foi furado, e ali foi derramado água e sangue, e é ali que nós estávamos nascendo. Foi de Cristo que a igreja foi gerada, irmãos. Como Satanás tem trabalhado para tornar a igreja doente, dividida, machucada e hedonista, mas o Senhor tem nos chamado nesses dias para desfrutarmos de uma igreja gloriosa, uma igreja que vai se casar com o marido perfeito, uma igreja que sabe quem ela é e sabe quem ele é. Queridos, quantas picuinhas da nossa carnalidade ainda atrapalham esse desfrute desse marido tão perfeito e tão glorioso. Abra teus olhos, abra teu coração, saia do engessamento, saia do legalismo, saia da mornidão, saia desse quadrado e desfrute dessa vida maravilhosa, que Cristo, esse marido perfeito, Ele disse: eu venho trazer vida, e vida com abundância. Depois você olha lá no grupo, aquelas duas figurinhas que o irmão Alessandro colocou, tão linda, de um rebanho dentro de um quadrado, e de um rebanho pastoreado em campos livres e lindos. De qual igreja você faz parte? De uma igreja quadrada, de uma igreja engessada, de uma igreja religiosa, de uma igreja regida pela sua mente natural, ou de uma igreja, como lá em Cantares de Salomão, que desfruta do cheiro do seu noivo, que desfruta da intimidade do seu noivo, que desfruta dessa vida, que às vezes está, como nós lemos aqui no primeiro texto, uma cana quebrada, um pavio que fumega. Faça a tua oração agora e diga: Senhor, me visita, Senhor. Eu quero desfrutar desse amor, Senhor. Eu sou parte dessa esposa maravilhosa. Eu quero ser essa igreja amadurecida. Eu quero romper os limites das obras da carne, do mau caráter, de tantas coisas, irmãos, que o nosso ego e Satanás tenta nos travar e nos impedir dessa relação mais profunda com o Senhor. Ó Espírito Santo, obrigado porque Tu estás aqui, Senhor. Tu sempre estás, Senhor. Sempre estás. Nós é que não percebemos, Senhor, porque temos um coração duro, Senhor, muitas vezes distraído, nos magoamos com os outros, com nós mesmos,
até contigo às vezes, porque não compreendemos o quanto Tu nos amas, Senhor. Tu nos chamaste, Senhor, para algo tão glorioso, Senhor. Mas como disse Pedro, cabe à esposa se sujeitar ao seu marido. Se nós não nos rendemos a Ti, Senhor, se nós não nos sujeitarmos a Ti, Senhor, nós é que vamos perder. Tu nunca vai perder, porque Tu já te bastas a Ti mesmo. Tu és o Deus eterno, o Deus perfeito. Tu não tem problema de autoestima, nem de baixa estima. Tu és aquele que era, que é e sempre será. Mas, Senhor, Tu te dispusestes a buscar criaturas caídas, condenadas à vida eterna, condenadas ao reino de Satanás, condenadas à separação de Ti, condenadas à segunda morte. Ó Senhor, Tu nos encontraste, Tu nos chamaste pelo nome, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 14, Tu nos selaste com Teu próprio Espírito, Senhor. Nós estamos carimbados com a Tua marca, Senhor. Nós temos dentro de nós uma marca. Nós somos intocáveis, Senhor, e não nos damos conta, Senhor. Por isso eu termino, Pai, pedindo a Ti, nos perdoa, se nessa relação marital contigo como esposa, temos magoado, temos ofendido ou entristecido o Teu Espírito Santo. Seja aqui como membro desse corpo individualmente, seja como casais que congregam aqui, seja como família, essa pequena parte da igreja que reúne aqui, seja como igreja no todo, como coletivo, Senhor. Traz a nós um espírito de quebrantamento. Nós não queremos ser crentes quebrados, mas nós queremos ser crentes quebrantados, Senhor, que se deixam trabalhar e lavar pela Tua palavra, para nos tornarmos essa esposa madura, de espírito manso e quieto, Senhor, que não se reveste com uma aparência de falsa piedade, mas que se sujeita a Ti e tem prazer em Te chamar de Senhor. Muitos querem que Tu seja amigo, muitos querem que Tu seja pai, muitos querem que Tu seja o irmão mais velho, muitos querem que Tu seja o provedor de milagres, mas não querem o Teu senhorio, Senhor. Querem a Tua glória, mas não querem a Tua cruz. Querem uma vida abundante, mas não querem o caminho estreito. Trabalha nos nossos corações, Senhor, para nos tornarmos verdadeiros discípulos, que estão mais interessados em seguir a Ti do que a si mesmos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos despede na Tua paz. Que a Tua unção e a Tua graça nos cubram, Senhor. E nós possamos ruminar a Tua palavra. E ao longo dos próximos dias, semanas e meses, até a Tua volta, Senhor, nós possamos ser como aquelas virgens que têm óleo de reserva, Senhor, e estão com ouvidos abertos e atentos, porque em breve nós vamos ouvir a voz dizendo: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Ó Senhor, nós queremos fazer parte daqueles que têm óleo na vasilha, Senhor. Nós queremos fazer parte desse remanescente. Nós queremos fazer parte de Filadélfia, Senhor, e não daqueles que vão ficar para trás, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo Teu ciúme, pelo Teu zelo e pelo Teu amor, Senhor. Ajuda-nos a entender que Tu és um marido perfeito, que Tu és um marido suficiente, que Tu és um marido completo, que Tu és o marido do aqui e agora, e que Tu és o marido eterno. Ao Teu nome nós damos toda a honra, glória, louvor e adoração, por quem Tu és e por quem nós somos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, bendizemos ao Teu nome.